galinha aí pra mim. Pega a galinha aí. Pega a galinha aí. Pega a galinha. Não corre não, porra. Dá isso aqui. O filme Cidade de Deus estreou nos cinemas há 20 anos atrás. Dirigido por Fernando Meirelles e Katia Lund, a obra conta a história de Buscapé, um jovem preto morador da Cidade de Deus, uma das comunidades mais violentas do Rio de Janeiro na década de 80. Excluídos e com poucas oportunidades, muitos jovens acabam entrando para o mundo da violência e do tráfico de drogas. Mas o destino de Buscapé é diferente. Ele passa a se dedicar à fotografia e, por meio dela, passa a construir sua própria visão acerca do cotidiano da comunidade. Juntamente à trajetória do protagonista, o filme acaba explorando várias problemáticas sociais do Brasil, a exemplo da formação de milícias, do tráfico de drogas, da violência policial e do feminicídio. Apesar de todo o sucesso nas telonas, o longa é uma adaptação do livro de mesmo título escrito por Paulo Lins, que também já morou na comunidade. É um processo muito confuso, porque, na verdade, eu nem pretendia escrever um romance. A Elba Zaluar me convidou para um projeto de antropologia, para eu fazer entrevistas com pessoas ligadas a esse tipo de criminalidade nas favelas, né, que acontecem, essas criminalidades diversas que acontecem, justamente por falta de estrutura, pelo racismo, por falta de equidade racial, né, eu já falei, mas por causa da péssima distribuição de renda que existe no país. E comecei a fazer uma entrevista para um trabalho de antropologia. Eu comecei a fazer pensando em, pelo menos, diminuir a violência nas comunidades, inclusive onde eu morava, na Cidade de Deus. Então, a minha intenção nesse projeto, eu comecei a trabalhar nesse projeto para fazer um trabalho científico que ajudasse, pelo menos, a diminuir o ingresso de jovens, geralmente eram negros e negras, né? A maioria negros, e nordestinos migrados que moravam na favela naquela época. Então, a minha intenção não era nem falar sobre criminalidade, mas sim sobre desigualdade social. E eu fui trabalhando com os personagens que estavam ali, que eu convivia, que eu via, entrevistei a maioria deles, pedi permissão para escrever, e fui desenvolvendo. Eu achando que a ciência iria ser escutada, que esse projeto iria cair na mão dos poderes, do judiciário, do legislativo, do executivo, e que pudessem, pelo menos, né, o que todo mundo sonha nesse Brasil, pelo menos as pessoas com mais consciência crítica, que se a gente diminuir a desigualdade social, a desigualdade diminuir ou acabar com o racismo, né, a gente vai viver num país mais tranquilo, com menos violência. Vai, Buscapé, tira uma foto nossa aí. Vambora, Buscapé, tá esperando o quê, mulher? Dentre todas as dificuldades que atingem as comunidades do Brasil, a violência e o tráfico de drogas são as duas destacadas pelo filme. Eu morava lá e os personagens já conheciam todos. Então, eu não precisei criar muita coisa, porque eu entrevistei a maioria das pessoas, dos personagens que estão no livro. Então, foram entrevistados, eu acompanhava, eu andava com eles, eu ia para lugares onde eles estavam, via o que eles falavam, ia na casa entrevistar. Fui até... Alguns estavam presos na época. Eu fui nas penitenciárias entrevistá-los, conversar com eles. Então, foi tudo pautado mesmo na realidade. Foi pouca coisa inventada sobre o perfil dos personagens. Eu entrevistei a maioria deles, não todos, mas a maioria deles eu entrevistei. E os que já tinham morrido, eu entrevistei parentes. Foi uma pesquisa
muito grande. Foi quase 5 anos de pesquisa antes de começar a escrever o livro. Foi tão normal que eu convivia ali, eu vivia ali no meio. Era uma coisa tão... Era normal e eu não sabia que era tão absurda. Mas absurda mesmo é a fome. A pessoa não ter o que comer. Absurda é a pessoa andar na rua e ser abordado pela polícia só porque é preto. Porque é preta, né? Absurdo é você morar numa casa que a sua casa cai gotas, que você não tem banheiro, não tem nada por causa da chuva. Absurdo é você não ter uma escola decente. Isso que deveria chocar as pessoas. Absurdo é uma criança que vai vender bala na rua, vai trabalhar com 8, 10 anos, no sinal, as pessoas nem ligam. Isso que é absurdo. Agora, quando uma pessoa dessa comete uma violência, aí vira o absurdo. Não. O absurdo é a motivação que as pessoas têm para pegar uma arma. Isso que é absurdo. Isso que é triste. O brasileiro e a brasileira, eles têm que enxergar isso e para tentar mudar esse país. Eu morava lá ainda quando saiu o livro, né? E no livro, poucas pessoas leram o livro, porque ninguém está acostumado muito à leitura. Mas as pessoas que leram o livro, as pessoas se viram ali representadas. O filme é bem diferente de um livro de 600 páginas, né? E tivemos que fazer algumas adaptações. Tivemos não, o diretor, o roteirista tiveram que fazer adaptações, né? Mas eu vou te falar a verdade, o livro era muito menos violento do que a realidade. Teve coisas que a gente não colocou porque ia chocar muito. Quem é? Quem é, mano? Vai vir pra mim. Então, nega. Porra, Dadinho. Chega assim na minha boca, meu amigo. Quem falou que a boca é tua, rapaz? Quem falou que a boca é tua, cara? Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, O porra. nome dele é Zé Pequeno, tá E entendendo? tu vai cair, filha da puta. Mata não, que ele já entendeu. Não é não, neguinho? Um dos personagens que mais chama atenção ao longo da trama é Zé Pequeno, também conhecido como Dadinho. Interpretado por Leandro Firmino, ele é conhecido pelas suas atitudes violentas e pelo seu objetivo de comandar o tráfico de drogas na Cidade de Deus. O que poucos sabem é que ele realmente existiu. José Eduardo Barreto da Conceição, assim como o personagem foi criado na comunidade, teve como sua maior inspiração Trio Ternura e conseguiu se tornar um dos maiores traficantes da região. Porém, existem algumas diferenças entre a ficção e a realidade, começando pela família de Zé Pequeno. No filme, ele é retratado como um garoto órfão. Já no livro, a mãe dele é dona de um bordel. Mas na vida real, nada disso aconteceu. A mãe dele chegou a dar entrevistas na época negando qualquer tipo de envolvimento com a atividade. Outra diferença é o desfecho do personagem, já que ele chegou a ser preso e mandado para a penitenciária Frei Caneca. Logo depois de sair, ele retornou para a comunidade tentando retomar o controle do tráfico na Cidade de Deus, porém foi assassinado pelos novos comandantes. Eu acho que um garoto que passou fome na infância, que sofreu. O Arnold Antunes tem uma frase que eu gosto muito, sempre quando eu encontro com ele, eu falo com ele: o pensamento vem de fora e pensa que vem de dentro. A formação do Zé Pequeno e de todas as pessoas envolvidas na criminalidade, nesse tipo de criminalidade, tudo vem de fora. Essa violência vem de fora. O ser humano nasce bom. Ele foi criado nisso. Desde da época da escravização, a gente vive num país que teve o maior tempo de escravização. Foram 400 anos. 400 anos é muita coisa. E até hoje a comunidade negra não se estabeleceu na vida. Tem muita gente passando fome. Tem muita gente morrendo nas portas dos hospitais. Tem muita gente que não consegue estudar. Tem muita gente que começa a trabalhar com 3, 4, 5 anos, já começa a vender bala na rua, a pedir esmola. Então, as pessoas se surpreendem com esse personagem e não se surpreendem com essa desigualdade que existe no Brasil. 4 indicações.
Tira uma foto nossa aí. Melhor fotografia. Melhor montagem. Melhor roteiro. Você roubou as minhas fotos. Eu vou morrer por sua causa. Melhor diretor. Meu nome agora é Zé Pequeno. Nunca um filme brasileiro teve tantas chances de receber um Oscar. Serei playboy. Dia 29, 10h15 da noite. Oscar 2004. Até que os caras se tocaram com sangue de gesto, meu irmão. O melhor do cinema é só aqui, no SBT. É isso mesmo, moro? O filme tem um grande reconhecimento internacional, sendo considerado o segundo filme de língua estrangeira mais assistido no mundo por um levantamento do MDB. Ele também concorreu para 4 categorias no Oscar de 2004, como melhor filme estrangeiro no Globo de Ouro 2003 e participou do Festival de Cannes em 2002. Mas a obra não acumula apenas sucessos. Mas socialmente eu acho que foi um fracasso, né? A violência só aumentou, a gente vive num país super violento, um país em que a maioria das pessoas assassinadas são jovens negros e negras. O racismo continua, a desigualdade social é uma coisa gritante. O que eu queria realmente diminuir não aconteceu. Naquela época não tinha facções, as armas não eram tão pesadas como são. Havia corrupção, mas também não era essa coisa que a gente vê todo dia no noticiário. Enfim, eu acho que o livro não ajudou em nada. O trabalho para terminar com a violência, eu acho que a minha intenção foi por água abaixo, né? Porque o crime só cresceu. Mesmo após os 20 anos desde seu lançamento, a obra continua um retrato fiel das periferias brasileiras e ainda um motivo de orgulho para o cinema nacional. É isso aí, rapaziada. Esse é o bonde da CDD. Alô, Cidade de Deus. Se liga. Presta atenção. Vamos que vamos. Deixa comigo. Sou morador da favela. Também sou filho de Deus. Não sou de chora-mazelas, mas meu amor me perdeu. Sou operário da vida que Deus me deu. Mas se eu chego atrasado, o meu alguém já comeu. João, José, Jesus, Mané, Tião, Pelé, Xangô, Nené. É a cidade de Deus, só que Deus esqueceu de olhar pra essa gente que não cansa de apanhar. Não vem dizer que a situação é uma questão de trabalhar, que vai ter nego querendo te advogar. João, José, Jesus.